Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Neste 6 de setembro, a Câmara Municipal de Porto Alegre completa 238 anos. Para celebrar essa data, vamos falar sobre a história da Câmara e a trajetória política. Para isso, recebo a historiadora Nara Jurkfitz. Olá, Nara, seja bem-vinda. Obrigada. Nara, quando as atividades da Câmara se iniciam lá em 1773, eles se reúnem pela primeira vez na Vila da Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre. Quais eram as atribuições da Câmara na época? Bem, a Câmara, usando uma linguagem, vamos dizer assim, comum, vamos dizer, a nossa linguagem de hoje, ela tinha funções executivas, legislativas e judiciárias, ou seja, a Câmara executava as obras, cobrava impostos, legislava sobre as questões locais, ordenava as questões locais e também tinha o poder de polícia, ou seja, judiciário e polícia. Então ela era, vamos dizer, responsável por todas as questões municipais, claro que respeitadas, né, as ordenações imperiais da época, ou seja, a legislação portuguesa, né? Sim. E quem eram os vereadores? Quantos eram? Eu até fiz uma colinha, porque eu sou muito ruim de nome. Então, o nosso primeiro presidente foi Domingos Moreira. Ele era um juiz ordinário e era uma pequena parcela da população, porque para ser eleitor, tu deveria ter um determinado nível de posses. Que era uma parcela mínima da população. Sim, era uma parcela muito pequena. E para ser eleito, essas posses deveriam então ser maiores ainda. Por isso aquela alcunha que se conhece, os homens bons, na realidade não eram os homens bons, eram homens de bens. Né? O conceito de bom, né? A época tinha uma ligação com posses. Então entre os homens bons se escolhiam os vereadores. Nara, nós temos aqui atas de diversas sessões. O que foi tratado na primeira sessão, lá no dia 6 de setembro de 73? Isso é extremamente interessante, porque quando a gente pensa que menores de rua são problemas atuais, a gente se engana. Os problemas dos menores abandonados às portas da capela foi o assunto tratado na primeira reunião em Porto Alegre. Né? E a destinação, então, desses menores a serem criados por algumas famílias, né? Tem a nominata de cada um desses menores, as famílias que os iriam cuidar e o valor que essas famílias receberiam para cuidar desses menores abandonados. Então, foi o assunto tratado pela Câmara na sua primeira reunião em Porto Alegre. Um assunto que continua sendo tratado até hoje. Hoje a gente tem um pequeno problema, o volume se tornou quase que impossível de ser tratado com essa facilidade que foi tratado em 73, em 1773. Então, vários problemas, né, eles são recorrentes, e só se avolumaram, né? Sim. Mas permanecem aí. E a Câmara passou por várias mudanças até virar hoje o Legislativo Municipal. Quando é que ela separa os poderes? A Câmara, ela separa os poderes já, teve várias etapas na Câmara. A Câmara passou por várias nominatas, até chegar a ser um conselho administrativo do Executivo, então ela tem várias etapas. Mas eu considero assim, a etapa mais importante, que essa Câmara que nós conhecemos hoje, ela passa a ser efetivamente um poder quando a Constituição de 88 eleva o município à condição de ente federado, e como ente federado, né, ele se iguala ao Estado e à União. E Sim. A Câmara, então, passa a ser poder legislativo. Como poder, ela recebe, vamos dizer, essa prerrogativa em 88, com poder pleno. Né? Sim. Então, mas ela passa por várias etapas, são muitas. Então, inclusive, nesse meio tempo, ela foi dissolvida. Sim. E reaberta diversas vezes. Sim, diversas vezes. A última, em 1936, com o Estado Novo, e reabre aí em 1947. Sim. Né? Então, ela tem várias etapas de constituição, de solução. Enfim, a nossa história, ela não tem uma linha de continuidade, né, permanente no que se diz respeito à Câmara Municipal.
Então, efetivamente, nós não estamos comemorando 238 anos de atividades. Nós estamos comemorando 238 anos de instalação em Porto Alegre. Sim, porque as atividades mudaram bastante. É um pouquinho diferente, né? E Nara, como estamos numa data comemorativa, vamos pontuar algumas dessas curiosidades ao longo da história da Câmara. Bem, um fato que eu considero, assim, que eu sempre pontuo e que tem muita distorção, e eu faço essa referência pelas distorções que eu encontro nos livros de história de Porto Alegre, que foi, por exemplo, a alforria coletiva dos escravos em Porto Alegre em 1884, ou seja, 4 anos antes da Lei Áurea, e que em alguns livros se diz que a Câmara declarou extintos a escravidão em Porto Alegre, outros livros dizem que a Câmara legislou abolindo a escravatura, coisa que era impossível à época, né? Contrariava, é como se tu contrariasse hoje a Constituição Federal. Sim. Então, à época, a Câmara comemorou uma alforria coletiva dos escravos, patrocinada pelo Centro Abolicionista. Comemora esse feito aqui em Porto Alegre e dá o nome de Redenção aos Campos do Bonfim, em homenagem ao feito. Então, às vezes, as pessoas não sabem por que a Redenção tem esse nome, é conhecida como Redenção, em comemoração a esse feito. Então, tem vários episódios importantes na Câmara, além desse, mas vou elencar, assim, um deles, a Proclamação da República, teve uma importância para a Câmara, assim, e tudo muito rápido, as coisas aconteciam, por incrível que pareça, aconteciam rápido, a gente... claro que hoje, para as crianças, rápido é acesso imediato via internet, né? Mas naquela época, com as dificuldades de comunicação, eu considero extremamente rápido alguns feitos. Com a Proclamação da República, quais foram as principais mudanças? A principal mudança foi, vamos dizer assim, eu digo que a Câmara depôs a Corte das ruas de Porto Alegre e promoveu a mudança de todos os nomes, né? Tirou os nomes da Corte e colocou nomes republicanos. Então foi uma sessão quase que específica para essa mudança, né, na relação dos nomes das ruas de Porto Alegre. E da onde sai toda essa pesquisa? Vocês têm todo esse material? Tu fizeste parte dessa pesquisa? Bem, eu sou quase móveis e utensílios da Câmara. Eu entrei na Câmara em março de 78. Então, dentre algumas atividades minhas, uma foi chefiar o setor de atas da Câmara. E ali eu passei a ter contatos, foi logo no início, né? Eu passei a ter contato com esse acervo. E a gente, por curiosidade, começa a ler. Então, óbvio, né? Aquilo está na tua frente, tu acaba te interessando. E nós começamos a ler as atas mais antigas, fomos fazendo uma linha no tempo, né, de retrocesso. E nós descobrimos verdadeiras pérolas, né, nos anais da Câmara, e esse material, até trouxe alguns exemplares para mostrar, estão na nossa biblioteca, estão sob a guarda da nossa biblioteca. As atas mais antigas estão no Arquivo Histórico do município, né, até 1872. Nós temos uma cópia gráfica a partir de 1873, estão aqui na nossa biblioteca, todo esse acervo, disponível a qualquer pesquisador, e seja assim, em qualquer área, da área de letras, grafia de época, se tu quiseres descobrir o arruamento de Porto Alegre, as mudanças, tudo que se tratou sobre a cidade em termos de legislação, e em termos de questões municipais, tu pode pesquisar na Biblioteca da Câmara de Porto Alegre. E além dessa pérola da alforria dos escravos, tem mais algumas? Tem, assim, ó, o que não falta para a Câmara são questões assim especiais. Por exemplo, graças ao imperador, nós temos hoje o Parque Farroupilha, que é a Redenção, né? Sim. A Câmara, ali era uma área de várzea, que não servia absolutamente nada, e a Câmara pretendeu lotear aquela área, né, dando então um outro destino, uma ocupação, só que para
te vender próprios públicos, tu precisava de autorização, né, do imperador. Sim. E a Câmara então oficia pedindo essa autorização e recebe uma negativa. O imperador não aceita vender esse loteamento e destina então essa área a exercícios militares. Criou-se então ali aquele colégio militar, né, e graças então a essa intenção nós temos hoje um belíssimo de um parque. É verdade. Então são histórias que tu vai descobrindo assim nas nossas atas e anais e também no livro de correspondências. Sim. São pérolas também. Só para voltando atrás no tempo, os vereadores, à época do Brasil Colônia e Brasil Império, eles eram eleitos, mas eles dependiam de aprovação, né, da coroa. Então ia uma correspondência informando quem eram os eleitos, e aí vinha uma carta de aprovação dos vereadores eleitos. Sim. Quando nós criamos o Memorial da Câmara de Porto Alegre, na década de 90, nós expunhamos aqui os originais desse acervo. Então as crianças, os estudantes achavam meio estranho carta de aprovação dos vereadores eleitos assinado por Dom João VI. Aí a carta de aprovação dos vereadores eleitos assinada por Dom Pedro I. O Brasil, a Colônia e o Brasil Império mantinham praticamente o mesmo sistema e a mesma legislação. Sim. Então são coisas que são pesquisas e informações interessantes, né, curiosidades que se tem. Afinal, são 238 anos de história que acompanhou todo o crescimento da cidade. Eu costumo dizer que a Câmara é responsável pelo que hoje Porto Alegre é. E se a gente parar para pensar, todo o arruamento, plano diretor, abastecimento, crescimento da cidade para cá ou para lá, foi decidido pela Câmara. E ainda é, né? É verdade. Então, muito importante para a cidade. A cidade cresceu e se desenvolveu conforme as diretrizes oferecidas pela Câmara, né? Então, e vindo agora para a história um pouco mais atual, a partir dali da década de 80, qual é o envolvimento da Câmara de Porto Alegre em grandes movimentos nacionais, na participação política do Brasil? A Câmara, ela teve uma participação singular e é objeto de eu já estou montando material, né? Recentemente eu montei uma exposição sobre a legalidade, né? Sim. Foi apresentada aqui em fotos, a gente elaborou cerca de quase 100 fotos, né, de jornais, e aí eu me dei conta que eu tenho um acervo pessoal, porque eu fiz parte dessa história como observador e como uma parte ativa também. A Câmara foi precursora na campanha das diretas. Sim. Porque antes de se brigar por diretas já para a presidência da República, a Câmara de Porto Alegre lançou uma campanha para eleições diretas para prefeito de capitais. Então a Câmara ali a Câmara sempre foi muito ativa. Desde 47 a Câmara tem assim, uma participação muito ativa na política, né, nacional. Mas a partir da década de 80 se vê assim uma participação mais forte, eu diria, né, mais engajada da Câmara nas questões nacionais. E nas questões locais, propriamente ditas, a Câmara passa a ter um poder muito grande a partir de 88 e ela exerce esse poder, efetivamente, né? Então a Câmara legislou sobre algumas questões locais muito antes de qualquer outra cidade do país. Então a Câmara é referência em algumas leis e foram copiadas daqui muitas legislações no que trata de plano diretor. O Estatuto da Cidade, quando foi instituído em nível nacional, Porto Alegre já contemplava, né, toda essa legislação por iniciativa de vereadores, né, de Porto Alegre. No caso, o vereador Lauro Agno foi um dos maiores mentores, né, de legislações nesta área. Então, Porto Alegre sempre foi, vamos dizer assim, um ponto de referência nacional.
algumas leis. O vereador Juarez Pinheiro, por exemplo, legislou sobre as antenas de rádio base, foi o precursor, né? Então a Câmara tem questões pontuais, assim, que ela é um exemplo em termos de produção legislativa para o Brasil. E continua até hoje, né? Por exemplo, o nosso plano diretor da acessibilidade também é um marco aqui, né? Porto Alegre, ela tem... quando se conhece a produção da Câmara, se passa a ter uma outra referência, uma outra ligação com a Câmara de Porto Alegre. Quando nem eu, que sou funcionária da Câmara todo esse tempo, conhecia toda a legislação que trata dos direitos da criança e do adolescente. Sim. Então, quando eu recebo aquela coletânea, eu digo, puxa, que bárbaro, está tudo legislado. Então tem uma produção legislativa excelente. O que nós não temos é o conhecimento da população sobre toda essa legislação. As pessoas precisam procurar seus direitos e seus deveres. Então, separação do lixo, é obrigação da população separar o lixo. Da década de 90 essa legislação. Bom, uma das metas da gestão deste ano é justamente transformar leis em direitos, né? Levar esse conhecimento à população. Essa produção da atual gestão da Câmara, ela tem uma importância assim, singular para a população, porque quem conhece seus direitos, né, consegue conquistá-los ou obtê-los de forma mais efetiva. Sim. Então isso eu acho extremamente importante na atual gestão. Eu sou um pouco suspeita, né, para falar da Câmara, mas eu tenho um respeito muito grande, exatamente pelo que eu conheço. Sim. Pela Câmara. Não, e como vemos a história tão importante durante tanto tempo acompanhando a evolução da cidade, as pessoas deveriam buscar esse conhecimento. E elas podem, né? Como é que faz mesmo para ter acesso às atas? Aqui só para ter um exemplo, eu trouxe alguns dos anais mais importantes. 1873, aqui eu trouxe também, essa aqui é onde está a Alforria dos Escravos, que vai até 1891. Aqui nós temos 1937, que é a dissolução, aí 47, a reabertura. Esse aqui são os anais de 61, né? Assunto extremamente recente, né? E este aqui é uma cópia, né, que foi feita no bicentenário da Câmara. Nós temos a primeira ata da Câmara em 1773. Todo esse acervo está na nossa biblioteca, qualquer pessoa da cidade pode pesquisar, não pode retirar, mas tem um espaço na biblioteca para essa pesquisa. Então é comum estudantes virem à Câmara buscar esse material. Também foi produzida pela Secretaria da Cultura, isso é muito usado, são os catálogos das atas da Câmara de Vereadores. Às vezes tu quer direto num assunto, tu não vai ficar lendo livro uma por compilação. livro, né? Então a Secretaria produziu, né, essa compilação, vamos dizer, esse catálogo das atas, e aí tu podes pesquisar por assunto, né, e ela vai indo ano a ano. Por exemplo, esse aqui é de 1876 a 1885, então tu tens esses volumes, né, eu trouxe alguns volumes, estão disponíveis também. Sim. E esses aqui são do Memorial da Câmara, né, são acervo lá do Memorial. Bom, então temos informação super valiosa aqui que as pessoas podem ter acesso. Nara, queria te agradecer muito pela entrevista, pelas informações, pelas histórias, as pérolas. Obrigada a você também pela companhia e até a nossa próxima edição.